Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Quem escreveu os evangelhos apócrifos? Apócrifo significa secreto e misterioso, não falso, mas como esses escritos foram apresentados como rivais ou complementos aos evangelhos que as igrejas cristãs reconheciam como normativos, os canônicos, o termo passou a ter uma característica pejorativa. Um escrito apócrifo é, portanto, um documento não reconhecido e não oficial, uma definição enraizada na teologia que pouco nos diz sobre uma historicidade do texto. Em teoria, uma obra apócrifa pode conter dados históricos confiáveis, enquanto uma obra canônica ou aceita pode fornecer informações falsas ou incorretas, ou vice-versa, é claro. Esta última é aceita até mesmo por estudiosos cristãos que não hesitam em recorrer às informações de certas obras apócrifas para construir dados, fatos e costumes da igreja primitiva ou do próprio Jesus e seu movimento. Desse costume, costuma-se fazer uma distinção clara entre o que se entende por obra canônica, ou seja, uma obra cujas afirmações inspiradas pela divindade são o fundamento do dogma, e o que implica historicidade. Existem textos apócrifos de todos os gêneros literários encontrados na Bíblia. A Gênesis, apócrifos, Salmos apócrifos, apócrifos representados como livros históricos, além de textos apocalípticos, profecias e contos apócrifos, tanto de origem judaica quanto cristã. Além disso, certos livros do Antigo Testamento, como Judite e Macabeus, são considerados canônicos pela Igreja Católica e ortodoxa, enquanto que os rabinos que decidiram isso em Jâmia, na década de 1880, comumente os consideram apócrifos, seguidos pelos protestantes. Quanto aos evangelhos apócrifos, podemos classificá-los em quatro grandes grupos de acordo com sua tendência. Os evangelhos paralelos são aqueles escritos na mesma época por quatro evangelhos canônicos, mas que, por diversas razões, não foram aceitos por consenso e, posteriormente, por coerção da comunidade cristã, lá no século 3 e 4, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria, com algumas dúvidas, fazem parte deste grupo. Nenhum deles se conserva integralmente, mas apenas em fragmentos, em parte dividida ao abandono do seu uso e às vezes limitado a uma área geográfica ou a uma comunidade específica, e em parte porque foram destruídos pelas autoridades episcopais locais. Evangelhos rivais, esses tentaram suplantar um dos evangelhos canônicos, quase sempre apresentando um viés ideológico oposto ao que provou ser a ortodoxia triunfante. A ortodoxia e heterodoxia, definidas como motivos sociopolíticos complexos demais para serem resumidos aqui nessa hora. O evangelho primitivo das igrejas estavam longe de ser uma ilha de fraternidade e gentileza. Controvérsias eram frequentes e, embora algumas tendências rivais conseguiram coexistir, por exemplo, o evangelho joanino e paulino, outras eram ferozmente opostas. O evangelho de Judas, o evangelho de Maria e as tradições de Matias fazem parte desse grupo. Destes textos, também a maioria dos fragmentos sobrevive, mas descobertas recentes revelam o que? Uma descoberta lá meados do século passado, chamado de Nag Hammadi, de manuscritos completos de um texto razoável de preservação. Evangelhos gnósticos. Incluo aqui todos aqueles cujo propósito era constituir a escritura sagrada das comunidades ou igrejas gnósticas que competiam com outras igrejas a partir de uma posição teológica
radicalmente diferente da estabelecida. O gnosticismo, um movimento teológico-filosófico de alto nível, pode ser considerado um verdadeiro cristianismo dissidente, com crenças e atitudes completamente diferentes das de qualquer outra comunidade, com posições opostas em questões centrais como a ressurreição de Cristo, o martírio, a organização eclesiástica e a cosmogonia. O Evangelho de Filipe, o Evangelho de Valentim e o Apócrifo de João fazem parte desta rica herança que também em Nag Hammadi foi descoberta em meados do século passado. Evangelhos complementares, seu principal objetivo é suplementar os evangelhos canônicos e, em menor grau, outros textos com dados tradicionais ou inventados para satisfazer a curiosidade dos cristãos posteriores. Eles são, à sua maneira, as primeiras novelizações da vida de Jesus e sua família, repletas de dados coloridos, reelaborações de lendas anteriores e o uso extensivo do elemento miraculoso. Seria um erro, no entanto, considerá-los completamente ingênuos. Eles estão a serviço de controvérsias internas e fazem uso extensivo de pistas simbólicas, algumas de grande beleza. Embora tenham sofrido censura das comunidades cristãs locais, eles eventualmente se reconciliavam com a hierarquia nascente, que adotou muitos de suas reivindicações e tradições como válidas. Ao longo dos séculos, eles foram traduzidos, expandidos e revisados, chegando ao presente como parte do imaginário cristão. O erroneamente denominado Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho árabe da infância de Jesus e a história de José, o carpinteiro, estão excluídos nesse grupo que recentemente foi estudado de forma útil para compreender o ambiente social e ideológico das primeiras comunidades cristãs. Essa classificação é naturalmente um tanto rígida e há, sem dúvida, textos que podem ser incluídos nos diferentes grupos ou em todos eles, dependendo de qual elemento deles é privilegiado. O Evangelho de Tomé não podemos confundir com o Evangelho da infância de Tomé, encontrado em Nag Hammadi, que além de expressões posteriores, representa um estado anterior da tradição, sem material narrativo e com frases curtas, aparentemente desconexas, e ao evangelho que, do alemão quali fonte, um texto hipotético, mas altamente provável, inserido nos evangelhos de Mateus e Lucas, semelhante ao de Tomé. Nesse sentido, há uma excelente bibliografia que foi reconstruída nas últimas décadas. Uma questão separada historicamente desses textos e a sua validade ao reconstruir a vida de Jesus histórico, mas para essa tarefa, como nós estamos vendo, a distinção entre textos apócrifos e não apócrifos não é relevante neste momento. Gente, é isso aí. Textos apócrifos são aqueles que não foram canônicos, não foram canonizados, não estão no cânone. No momento de construir a igreja, os textos bíblicos, né? A igreja definiu esses podem entrar no cânone, na Bíblia, e estes não. Esses a gente pode controlar as pessoas e estes são muito confusos, então vamos deixar de fora. E assim se construiu o cânone, né? Os livros sagrados que se dizem inspirados por Deus, mas na verdade quem os construiu foi a própria igreja, não tem nada a ver com Deus aí. Se foi inspirado, a Bíblia, se foi inspirada, ela foi inspirada por um grupo de pessoas interessadas no controle dos indivíduos, dos fiéis. Um grande abraço, tchau.